E o presidente da Câmara, Arthur Lira, esfriou os planos do governo que trabalhava para a volta do imposto sindical. Imposto sindical, meus amigos. Segundo o mandatário, os parlamentares consideram a medida um retrocesso e, por isso, não seria aprovada em plenário. Lira afirmou ainda que temas como os impostos e a invasão de terra não têm respaldo, principalmente através de leis, decretos, portarias ou projetos. Como é que você vê, Guilherme Mendes? A volta do imposto sindical? Eu acho que A Câmara não quer. A Câmara não quer. O povo também não. Então, eu acho só que a reforma sindical feita em 2016, ela fez um desserviço para o movimento sindical de uma forma geral, na medida em que sufocou ou praticamente retirou todas as suas formas de custeio, mas em contrapartida não ofereceu o que é o principal, que é o plurissindicalismo, ou seja, a possibilidade de você ter mais que um sindicato representando uma categoria. Seguindo o que ocorre nos Estados Unidos, em que ali sim, ao se associar a um determinado sindicato, você vai buscar aquilo que for melhor, aquele que desenvolver melhor as teses de defesa dos seus interesses enquanto membro pertencente de uma categoria profissional. Simplesmente o que foi feito aqui, que foi não permitir a multiplicidade sindical, mais uma vez, mais que um sindicato podendo representar legalmente uma categoria profissional. E, em contrapartida, tirar a forma de custeio ou de financiamento dos sindicatos, isso acabou por praticamente extinguir o movimento sindical no Brasil. E o movimento sindical é importantíssimo em todo o sistema democrático. Por quê? Ele é a voz legítima, organizada do trabalhador. Nós temos aqui a doutora Raquel, que foi uma representante. Duas vezes presidente do sindicato dos Microfone. Então, a doutora Raquel vai poder falar com muito mais propriedade da importância dos sindicatos, da importância do movimento sindical organizado e das entregas não só para as categorias, mas principalmente para a sociedade. O sindicato é uma instituição importantíssima para a sociedade, porque ele fomenta o debate, ele cobra melhoria de condições de trabalho, ele cobra melhoria na entrega dos produtos, sejam eles da área pública ou da área privada. Então, é uma instância importantíssima, que foi, infelizmente, sucateada e precarizada com uma reforma feita a toque de caixa, sem o devido debate. Eu acho que hoje, dentro do modelo da unicidade sindical, ou seja, onde só um único sindicato pode representar uma categoria, o imposto sindical é sim importante. Se você não quer imposto sindical, abra então a possibilidade de outros sindicatos representarem os seus trabalhadores. Pluralidade não combina com o fim do imposto sindical. Ou uma coisa ou outra. Raquel. Guilherme, realmente eu concordo no sentido de que é necessário termos a defesa institucional, sindical, federativa de todos aqueles que trabalham em determinada área. A gente fala categorias. Mas não obstante, eu acho que eu fui presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo por 2 mandatos. Hoje sou vice-presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia do Brasil, além de diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Estou na atividade política institucional classista, defendendo os meus pares. Mas a gente sempre teve o sindicato uma pecha de forma pejorativa a tendenciar politicamente o sindicato como algo de esquerda, algo ideologicamente de esquerda. O que eu não concordo. Eu concordo que todas as profissões elas devem ter as suas defesas institucionais, principalmente quando a gente fala no servidor público, que muitas vezes tem que combater com as injustiças impostas pelo seu chefe máximo, que no caso é o chefe do executivo. Quando a gente fala em compulsoriedade, também vejo uma inconstitucionalidade prevista ali no artigo 5º, inciso 17, que fala que existe para você ser associado, existe a voluntariedade para entes associativos. Livre associação. Livre associação. Obrigada, Kobayashi. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, desde a sua fundação, em 1989, nunca foi compulsório. Eu assumi o Sindicato dos Delegados com 1.200 colegas. E no término do meu mandato, eu tinha 1.850 colegas. E nisso, sem contar o déficit que acarretou na carreira. Então, um trabalho sério, um trabalho realmente responsável, vai ter o reconhecimento e vai ter fila de gente querendo se associar. Agora, pelo contrário, uma compulsoriedade na
na associação, nos sindicatos, nas federações, faz com que a gente fomente um filão de exploração de uma pseudo-representação classista, aquela situação em que existe o conforto de ter os cofres desses sindicatos ou federações cheios, sem dar a contraprestação e sem necessidade de realmente representar a classe, que é essa função. É uma função muito mais de doação. Sindicato, federação, associação, aqueles que representam não estão lá para enriquecer, estão lá para cumprir a sua missão, que é representar os seus pares. Interessante isso que colocaram os colegas, porque o Gui traz a questão da pluralidade, né, de não ser simplesmente uma opção para o trabalhador. A Raquel traz a questão da não compulsoriedade, ou seja, de não ser obrigado, ser voluntário. Você quer ser sindicalizado, vai lá e faz uma ficha. Você não quer, você não vai. Quer sair, sai. Quer entrar, entra. Enfim, eu acho que seria um modelo ideal mesmo, né? Você ter várias opções. Como acontece com as associações, Raquel. Acontece isso muito com as associações da Polícia Militar, por exemplo. Tem várias associações e aquelas que prestam um melhor serviço, naturalmente tem mais filiados, pagando uma mensalidade. Isso força também a entidade a entregar um resultado, né? Entregar uma contraprestação, qualidade no serviço, porque do jeito que é hoje, sindicato, hoje não, do jeito que era antes da reforma trabalhista, do jeito que era, simplesmente o cara é o único sindicato que o trabalhador pode ter e mais, ele é obrigado a contribuir. O que a gente tinha? Donos de sindicato muito confortáveis, que não precisava dar nada para o trabalhador em troca. Antes da doutora Gisele falar, desculpa, Kobayashi, só para lembrar que, por exemplo, os sindicatos, quando representam, no caso, servidores públicos, existe a unicidade. Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo só existe um. Quando a gente fala dos investigadores... Mas associação não, né? Por exemplo, não, a associação dos delegados. Pode ter a outra associação dos delegados. A associação... Né? Mas não temos. Mas se quiser, pode ter, não é? É liberdade. Mas isso é muito mais mérito do que agora, sindicato que legitimamente representa todos aqueles que pagam uma contribuição ou não. Diversas vezes atendi colegas que não contribuíram nem um mês, mas eu atendi porque faria parte jus a uma defesa institucional. Então, o sindicato ele tem a legitimidade legal da representatividade de uma classe. O desafio é justamente transformar essa narrativa. Hoje, o tema é muito antipático justamente porque a gente associa a filiação sindical com compulsoriedade e com total falta de contraprestação. Então, é uma verba que é destinada a um sindicato que atende aos seus próprios anseios, às suas próprias vontades, muitas vezes, inclusive, questões políticas. O desafio é mostrar justamente a importância, e é muito importante, que a gente tenha uma associação, que tenhamos representatividade, as entidades de classe realmente, quando elas se prestam ao papel, Raquel, quando realmente fazem aquilo que elas estão comprometidas, são extremamente relevantes, porque é importante ter essa voz coletiva. O problema é que os sindicatos no Brasil, eles acabaram ganhando essa fama ruim. A contribuição compulsória, tudo que é compulsório gera uma antipatia, gera uma aversão, uma resistência. Então, a dificuldade de pautar esse tipo de assunto é justamente por conta disso. E o desafio dos sindicatos e das associações é mostrarem a sua importância, a sua relevância e a contraprestação que eles prestam aos sindicalizados. Não, só complementando, eu acho que é importante a gente fazer um resgate histórico. Muito também da questão da unicidade e da garantia, da quase obrigatoriedade de existência de um sindicato, vem com a Constituição de 88, porque a gente precisou criar e preservar esses espaços que foram destruídos pelo regime militar. A atividade sindical foi criminalizada. Então, numa nova ordem social, ou seja, numa nova Constituição, era necessário se garantir o espaço para o movimento sindical. Então, por isso se criou o modelo da unicidade com contribuição compulsória. Passados 40 anos do nosso amadurecimento democrático e tudo mais, hoje nós estamos num outro momento. Quem sabe, enfim, poderíamos caminhar mais para o modelo americano, em que você tem uma série de sindicatos representando uma mesma categoria, e aí você tira a obrigatoriedade da contribuição compulsória. Funciona mais ou menos no modelo associativo. Aquele que me representar melhor, que oferecer os melhores serviços, que tiver mais representatividade no Congresso junto ao Executivo, vai receber a minha associação e, consequentemente, a minha contribuição. Acho que nós estamos evoluindo para chegar nisso. Cássio, eu quero te ouvir, porque o Gui falou, a gente já está aí há quase 40 anos da nossa
redemocratização, desde a Constituição de 88, enfim, mas a gente já está há mais de 70 anos daquele trabalhismo do Getúlio Vargas, em que o trabalhador tinha que ter uma babá para cuidar dos seus interesses, tinha que ter ali um intermediário para saber o que é bom ou o que é ruim para o próprio trabalhador, enfim, como se fosse todo mundo criança, na verdade. Hoje, com acesso à informação, o Guto está falando aqui de tanta coisa de tecnologia, né? Mais de 50% das pessoas estão conectadas à rede mundial de computadores, à internet, enfim. Hoje, com tanto acesso à informação, uma sociedade mais evoluída, uma sociedade mais civilizada, muito também a partir da redemocratização, a gente não precisa mais de sindicato sendo babá de interesse de trabalhador, né? É outra era, né? Não adianta ter pauta ambiental 2030 e ter pauta trabalhista 1950, né? Não é verdade? Koba, eu acho que a Raquel foi muito feliz nas ponderações dela. Eu acho que falta de obrigatoriedade leva a uma melhor qualidade, porque aí no final das contas é do interesse do próprio sindicato prestar um melhor serviço aos sindicalizados para que eles tenham vontade de aderir àquela representação de classe. Eu acho que você também pondera com muita assertividade. Os sindicatos e a forma como os sindicatos perduravam até 2016 era algo muito retrógrado. Essa obrigatoriedade, quando a gente pensa na obrigatoriedade, eu vou fugir um pouco da classe dos sindicatos representantes dos trabalhadores e vou em direção aos sindicatos representantes dos sindicatos patronais, representantes dos patrões. Nós temos diversas classes, diversas categorias que têm representantes pequenos e representantes muito grandes. E para esses representantes pequenos que estão empreendendo, que estão começando naquela atividade, qualquer acréscimo, qualquer custeio, qualquer verba obrigatória pode atrapalhar o seu desenvolvimento naquela atividade. E nós tínhamos sindicatos que viviam exclusivamente disso. Não foram poucas as vezes em que eu vi o sindicato mandar uma cobrança e depois judicializar aquela cobrança, forçando aquele empreendedor, forçando aquele empresário ao pagamento sem que aquele sindicato prestasse qualquer benefício, trouxesse qualquer benefício àquela pessoa. Por isso que eu acho que essa não obrigatoriedade, essa não compulsoriedade é necessária e aqueles sindicatos que forem capazes, que forem efetivos e que trouxerem melhorias àquela categoria, eles vão prevalecer independentemente de qualquer obrigatoriedade. Durso. Eu também prefiro o modelo da liberdade, né? Não compulsoriedade, que o indivíduo tenha a opção de se associar e se quer pagar ou não. Mas eu estava aqui ouvindo atentamente o debate e lembrei da OAB. A OAB, ela é obrigatória para a atividade profissional e ela tem anuidade. No fim, o que eu percebo depende da contrapartida. Porque se o indivíduo ele é obrigado a pagar, tudo vai depender do que ele recebe de volta. É que nem você falar de imposto para o canadense. Você chegar para o suíço e falar, nossa, você paga muito imposto, ele fala, mas está tudo bem. Por quê? Porque ele tem retorno. Ele tem a contraprestação, ele tem uma ótima escola para os filhos, ele tem a saúde excelente. Ah, você paga muito imposto, mas está tudo bem. No fim, é o que a gente percebe na OAB. Eu ia dar um exemplo aqui, mas caseiro. Meu pai ficou em 3 gestões na OAB aqui em São Paulo, como presidente, não ganha nada, e a doutora Raquel até falou de enriquecer. Aqui eu tenho que falar, seu pai foi o melhor presidente da OAB que eu já conheci. Gentileza, na história. Imagina. Mas a OAB, os gestores, os diretores não são remunerados, então eles não estão lá para ganhar dinheiro, mas a atividade para ser inscrito tem que ser remunerada para fazer o sistema funcionar. A OAB representar aquele advogado. E em muitas gestões, não vou falar só do meu pai, mas em muitas gestões eu percebi que o advogado não reclama da anuidade. Agora, em outras gestões que ele não está tendo retorno, ele reclama. Então, para mim, claro, a obrigatoriedade é um modelo que me incomoda também, mas quando há
e em alguns casos é necessário, para mim a OAB funciona dessa forma bem, depende do gestor, depende de quem está à frente. Até porque agora, não sei se sabem os advogados que nos assistem, nós devolvemos a anuidade. O programa Anuidade de Volta. Cashback. Não só cashback. Tem gente que paga tipo R$100 a anuidade. Por quê? Porque compra no aplicativo da OAB, vai chegar o boleto o quê? Zerado, meu amigo. E mais, além disso, da anuidade de volta, gestão nossa agora, viu, doutora Raquel? Parabéns, então. Vocês são um dos melhores. Isso. Mas, ó, e mais, é continuidade, é na mesma linha. O Durso foi o cara que abriu para jovem advogado participar da OAB, porque antes não tinha. É parceiro dele. O Durso foi o presidente que abriu as portas, porque antes era uma panelinha. Ele veio, a primeira gestão dele, e abriu. Meu amigo, quem quer participar, participa. O que não acontece nos sindicatos, porque eu duvido um sindicato abrir um programa mensalidade de volta para o trabalhador. Já imaginou um sindicato fazer isso? Não faz. Fala, Wilson. Primeiro falar, a nossa vice-prefeita Raquel é sempre um exemplo. Impressionante, viu? Impressionante. Mas eu quero só... A gente fica falando muito de liberdade de expressão. Nós temos que ter liberdade nas escolhas também. Tirando um pouco do público e indo para o privado, você pode escolher a academia que você quer ir, você pode escolher o seguro de saúde que você quer ter, você pode escolher seu banco. E eles têm que ser atrativos para poder... Porque vai falar do banco. Você escolheu o banco tal, você paga a taxa do banco tal, mas você tá lá porque o cara te dá empréstimo, o teu dinheiro fica parado, mas fica correndo algum tipo de juros para você não ficar zerado. E a academia é uma coisa, e aí você tem a livre escolha. Tem academia que tem água saborizada internacional, e tem a academia que tem lá onde você coloca o copinho de plástico e coisa. Mas se você estiver satisfeito com o serviço e aquele serviço te atender, você vai numa academia que não é Prime, mas uma academia que te atende. E os sindicatos, na sua devida proporção... Na sua tô olhando a 4. Na sua devida proporção, deveria também ser um pouco isso. O que eles te oferecem, te atende, tá ok.